E a partir de agora, você conta comigo, eu conto com você, nós vamos contar com a UEL FM 107,9, direto de Londrina. Opa, nós estamos aqui no 80, o número 80, somandos. Nós estamos em 80 episódios aqui do Somando, nosso clube de matemática direto da UEL FM. Olha que legal que é, são 80 programas, um mais legal que o outro, me esforcei muito, sempre venho empolgado assim, e muito agradecido por todas as pessoas que têm nos ouvido e mantido aqui a audiência. Obrigado. Vamos hoje falar sobre o seguinte, não propriamente matemática, mas da ciência. Mas tudo vem da matemática, então por isso que aqui o Somando, até de português, a gente pode conversar. Porque tudo é sobre matemática. O universo é feito sobre matemática. Mas hoje eu quero conversar, nós vamos falar sobre os efeitos climáticos. Os efeitos que têm colocado o mundo em grande perigo e adversidades que a gente nem consegue imaginar. Por mais que temos grandes meios tecnológicos para prever o clima e tudo mais, as grandes tempestades estão deixando o mundo um pouco mais apreensivo. Este ano nós tivemos uma grande devastação no Rio Grande do Sul, no começo do ano. Mas ou na Espanha e na Indonésia, aqui perto ali das Bahamas também, que é onde tem originado os grandes furacões. Então nós estamos cada vez mais aquecidos o planeta, mais aquecidos os mares, e isso faz a precipitação de grandes tempestades. Mas não somente perto dos mares ou nos mares. Nós estamos aqui, eu estou em Londrina, no Paraná. Algumas cidades aqui da região sofreram grandes devastações também, lógico, com proporções menores do que aqui ocorreu na Espanha. Não é um furacão, não é um tornado, mas uma tempestade que coloca a cidade inteira embaixo d'água. E isso em cidades que não aconteciam. De repente, uma chuva torrencial cai e alaga a cidade inteira. Isso está acontecendo, acontece no Brasil inteiro. E nós temos que começar a estudar para tentar prever, nos precaver para que não aconteçam essas situações. Pelo menos que quando acontecer, nós vamos estar um pouco mais preparados. E a preparação é o que faz salvar vidas, salvar objetos materiais também. Claro que a vida é o principal que nós devemos nos preocupar, mas também objetos materiais que é tão difícil de conquistar. Prejuízos materiais. Então vamos falar sobre a tempestade da Espanha, primeiramente. Mas que isso é maior a gravidade, como eu estava dizendo, só que as que estão acontecendo, as tempestades, as chuvas torrenciais, que são menores, mas que acontecem em todo o Brasil, normalmente aqui na região do norte do Paraná, elas também têm causado grandes prejuízos, quando não, inclusive mortes. Infelizmente, as cidades, os prefeitos, nossos governantes precisam estar atentos às mudanças climáticas e parar de achar que isso é ficção científica. Não é ficção científica. O mundo está mudando, o mundo está mais quente, o mundo está se alternando e as tempestades estão cada vez mais repentinas, elas estão se formando mais rápido e caindo de uma vez. Elas não demoram para se formar, então a previsão faz a previsão, quando é ou não é, e aí as pessoas já ficam sabendo, não, elas estão se formando em questão de horas e cai em questão de horas. Na Espanha, dizem que um ano de chuva esperado caiu em 8 horas. Olha o tamanho dessa chuva, que foi, de repente, em 8 horas, caiu o esperado para um ano. É muita coisa. Então vamos ler aqui a matéria da BBC sobre isso. O que explica a maior tempestade do século na Espanha, que deixou dezenas de mortos. Lembrando que as notícias aqui para o Brasil, só quem é mais curioso e que pesquisa lá nas fontes lá da Espanha, lá da Europa. Mas quem não procura e só fica atento às informações que aparecem na mídia do Brasil, não viu tantas informações como foi as informações do último furacão nos Estados Unidos, porque somos mais próximos aqui e a questão tem mais brasileiros ali naquela região. Então, não foi tão alarmado, mas foi muito pior. Olha só, porque a pior tempestade do século ocorreu recentemente em outubro na Espanha. Vamos entender aqui agora.
Mais de 200 pessoas morreram e dezenas continuam desaparecidas nas graves inundações que afetaram principalmente a região de Valência, no leste da Espanha. Essa reportagem foi de 31 de outubro, então aumentou bastante, são em quase 400 mortes já, infelizmente. Em poucas horas, o equivalente a um ano de chuva em algumas áreas, provocando graves enchentes que devastaram cidades inteiras, deixando milhares de pessoas ilhadas. Em alguns lugares, foram registrados 445,4 litros de precipitação por metro quadrado. É muita coisa. As chuvas, que chegaram acompanhadas de fortes ventos e tornados, foram causadas por um fenômeno meteorológico conhecido localmente como depressão isolada em altos níveis. DANA, D-A-N-A, na sigla em espanhol, que afetou uma grande área do sul do país e leste do país também. Um fenômeno comum no Mediterrâneo. O termo DANA começou a ser usado pelos meteorologistas espanhóis há algumas décadas para diferenciar o fenômeno da chamada gota fria, expressão mais genérica e que costuma ser utilizada para se referir a qualquer situação de chuva intensa e abundante, sobretudo na costa mediterrânea na Península Ibérica durante o outono. A DANA é um fenômeno que, em massa de ar polar muito fria, fica isolada e começa a circular em altitudes muito elevadas, entre 5.000 e 9.000 metros, longe da influência da circulação atmosférica. Então, quando colide com o ar mais quente e úmido que normalmente está presente no mar Mediterrâneo, gera fortes tempestades, especialmente no fim do verão e início de outono, quando as temperaturas do mar estão mais elevadas. Isso gera um ambiente intensamente instável, e é aí que o ar sobe. Rapidamente, isso permite que as nuvens de tempestade realmente voem, com a ajuda de incentivo dos ventos que atingem áreas mais altas e também sobem. E quanto mais altas as nuvens de tempestade estiverem, mais umidade haverá nelas, explica o meteorologista Matt Taylor, à BBC. Esse fenômeno pode durar vários dias e é acompanhado por uma queda de temperatura, uma atmosfera bastante instável e fenômenos meteorológicos extremos, como estamos vendo atualmente na costa leste da Espanha. Diferentemente de uma tempestade comum que se desloca para o leste, a DANA pode permanecer parada no mesmo local por vários dias ou até mesmo se deslocar para o oeste, de acordo com a agência meteorológica espanhola, a EMET, na sigla espanhol. Nem todas as DANAs, no entanto, geram condições climáticas extremas como esta. Seu potencial destrutivo aparece justamente quando se misturam com as temperaturas quentes da Terra e do oceano. É exatamente assim que funciona também em todos os lugares. Lá em cima está muito frio e embaixo está muito quente. Então, quando se chocam, elas fazem essa dança que acaba girando, dança atmosférica, que acaba acontecendo grandes tempestades. Então, quanto mais frio em cima e mais quente embaixo, mais alta será a fusão quando eles se chocam. As DANAs são uma estrutura relativamente frequente em nossas latitudes, Espanha, e felizmente a maioria delas não se torna tão digna de notícia, explica a meteorologista Délia Gutierrez da EMET no blog da agência. Historicamente, a Espanha registrou DANAs que são lembradas por suas consequências destrutivas, como a de 1973, que atingiu a Alméria, a Granada e a Múrcia, no sudeste do país, provocando muitas mortes e perdas materiais. A EMET classificou a atual tempestade como a mais adversa do século na comunidade de Valência. Foi uma tempestade histórica, à altura das grandes tempestades do Mediterrâneo, e entre as três tempestades mais intensas na região do último século, acrescentou a agência. Mudanças climáticas. A frequência cada vez maior de DANAs e o aumento de intensidade das chuvas estão intimamente ligados às mudanças climáticas, segundo os especialistas. Sem dúvida alguma, essas chuvas explosivas foram intensificadas pelas mudanças climáticas, afirma Frederick Otto, da Universidade Imperial do College London, no Reino Unido, que lidera um grupo internacional de cientistas que tenta entender o papel que o aquecimento global desempenha nesse tipo de evento. E tem muita gente por aí que nega o aquecimento global.
Não é só questão política, questão de saber sim ou não. É o que nós estamos vendo agora. As chuvas torrenciais cada vez mais fortes em regiões que nunca tinham, e também as grandes tempestades em regiões que já tinham tempestades, mas a intensificação, a força, a gravidade das tempestades, isso não tem como negar. Isso está acontecendo, nós estamos vendo as mortes, nós estamos vendo as coisas sendo devastadas. O aumento progressivo da temperatura do mar Mediterrâneo facilita a criação de condições para que haja a energia e umidade necessária para o desenvolvimento de uma dana mais potente. O ar quente e úmido na superfície do mar sobe rapidamente, dando origem às nuvens altas e imponentes que são levadas para a costa, provocando grandes quantidades de chuva. Os pesquisadores afirmam que as mudanças climáticas afetam diretamente a quantidade de chuva que essas nuvens carregam, um aumento de 7% para cada um grau de aquecimento. A cada 1 grau que se aquece, aumenta-se 7%. Então é muita coisa. Nós estamos aumentando quase 1,5 graus por ano. É muita coisa. E estamos vendo mais fenômenos desse tipo à medida que o nosso clima esquenta. Explica a meteorologista Matt Taylor, da BBC. Embora tais eventos tenham ocorrido no ano passado, esses estão se tornando mais comuns agora. No ano passado, um estudo da Sociedade Americana de Meteorologia constatou que houve um aumento nas danas desde a década de 1960 em uma escala global. Além disso, quando a chuva começa a cair, ela cai com mais intensidade em solos que não são mais capazes de absorver altos níveis de água. Olha, a dificuldade, ela cai com mais intensidade, então o solo não está preparado para fazer a absorção. Além disso, além do aumento dos extremos de precipitação, estamos observando um verão mais quente, que pode assar o solo e reduzir sua capacidade de absorção. Ah, mas é isso que legal. É isso mesmo. Explica Mark Smith, professor da Universidade de Leeds, no Reino Unido também. Por sua vez, isso amplia os efeitos mais diretos do aumento da intensidade das chuvas, pois mais água chega aos rios. Há também um debate entre os cientistas sobre se um mundo mais quente torna essas tempestades mais lentas, o que exacerbaria a quantidade de chuva que elas produzem. Em setembro, a tempestade Boris causou morte e destruição em vários países da Europa Central, mais uma vez fortalecida pelas altas temperaturas do Mediterrâneo. Os cientistas afirmam que este desastre lento se tornou 2 vezes mais provável devido às mudanças climáticas. Na Espanha, a falta de alertas precisos levou às críticas que poderiam ter sido feito mais para evitar a tragédia. Mas os meteorologistas dizem que prever a rota de tempestades intensas e rápidas é uma tarefa muito complicada. Um problema que a inundação na Espanha evidenciou é a incapacidade de infraestrutura moderna de lidar com eventos extremos de inundação. Como alguns pesquisadores destacaram, nossas estradas, pontes e ruas foram construídas para lidar com o clima do século passado, não com o atual. Olha só que coisa maravilhosa, como explica, como tudo está mudando, que coisa louca mesmo, maravilhosa no sentido de surreal o que está acontecendo com o nosso planeta. E agora sim, as 4 razões por que a tempestade foi tão letal. Existem razões. Nós explicamos por que elas estão tão bravas, tão fortes. Agora vamos conversar sobre por que as 4 razões. E agora aqui, isso sim, vai conversar conosco. Como disse, aqui na região, algumas regiões do Brasil, é claro que as tempestades são mais fracas do que aconteceu lá, perto do mar, aquelas coisas todas. Mas elas estão acontecendo também. Como nós vimos agora há pouco, é global a coisa. Não é só lá em cima, não é só coisa do primeiro mundo. Aqui, para nós também está acontecendo. E é por isso que nós temos que ouvir atentamente, saber atentamente que as coisas que estão acontecendo, para começar a ter previsões. O que eu acabei de ler ali na BBC espanhola sobre o que eles disseram. Que as cidades, a infraestrutura das cidades, elas estão preparadas para conter as enchentes, as chuvas, as enxurradas do século passado. Mas desse século as coisas mudaram. E a gente precisa naquela situação de Darwin,
Nós precisamos acompanhar, alterar as mudanças. Nós precisamos nos transformar. Então é preciso repensar as nossas cidades urgentemente, porque senão toda chuva vai alagar. Toda chuva vai acontecer grandes desastres materiais e até mesmo, infelizmente, talvez desastres também, perdas de pessoas. Então, é preciso, sem dúvida nenhuma, repensar as cidades para o novo século, para a nova situação climática que nós estamos enfrentando e vai piorar. Não drasticamente, nós estamos quase no ápice, mas tudo mostra que isso vai sempre acontecer. Sempre vai acontecer, sempre vai acontecer. Então, é preciso uma nova mentalidade de todo mundo. Aqui é do Guilherme Olmo, da BBC News Mundo, que vai falar sobre as 4 razões porque a tempestade foi tão letal na Espanha. Legal. A Espanha continua em estado de choque por conta da tragédia causada pelas chuvas torrenciais e inundações que deixaram centenas de mortos na província de Valência. Enquanto o exército espanhol aciona em conjunto com os serviços de emergências locais para atender as populações afetadas, as autoridades admitem que o número atual seja de 205 mortos, sendo 202 em Valência, mas aumentará. Isso ocorrerá à medida que é possível acessar as ruas e estradas, que foram bloqueadas pela lama e por carros arrastados pela inundação mortal. Quem já viu essas fotos dos carros é simplesmente surreal. É como se estivessem mesmo naqueles filmes que tem aquelas montanhas ferrovelhas com vários carros, um em cima do outro, aquelas coisas de filme mesmo, Hollywood. Mas foi em razão da tempestade. Segundo José Ángel Núñez, chefe de climatologia da Agência Meteorológica do Estado, AEMET, de Valência, em declarações citadas pela publicação da Cadena SER, a catástrofe humanitária vai ocorrer e será a mais grave na Espanha, provavelmente desde 1962. Na época, enchentes causaram 1.000 mortes na região de Valles e na Catalunha. Jorge Oncina, climatologista da Universidade de Alicante, disse à BBC News Mundo que essas coisas não deveriam acontecer em um país desenvolvido que tem os meios que a Espanha tem. 3 dias depois das chuvas, muitos dentro e fora da Espanha se perguntam o que causou uma catástrofe de tamanha magnitude em um país não habitado a enfrentar desastres naturais com um custo tão elevado em vidas humanas. Como que disse, foi um ano de chuva em 8 horas. É torrencial forte mesmo, é muita coisa. Existem várias causas. A primeira causa são as chuvas excepcionais, segundo a reportagem. Embora as chuvas torrenciais e as tempestades sejam comuns na região mediterrânea na Espanha, nos meses de setembro e outubro, as que caíram nas zonas mais afetadas quebraram recordes. Na província de Valência, caíram até 500 litros de água por metro quadrado. E em algumas regiões, choveu mais do que normalmente é registrado durante todo o ano. Como explica José Maria Bodoc, pesquisador especializado em avaliação de risco de inundações da Universidade de Castilha-La Mancha, do All the Conversation. As chuvas saturaram rapidamente os solos, gerando inundações repentinas em rios, canais e avenidas que, em poucas horas, ficaram inundados e cobertos pela água, o que limitou o tempo de resposta. Vídeos postados nas redes sociais por moradores de alguns dos municípios afetados mostram como uma tromba d'água e lama se espalhavam pelas ruas e calçadas, mesmo em áreas onde não chovia. Foi apenas o começo de um pesadelo cuja extensão naquela época não era possível se imaginar. Olha só, nossas previsões estão sendo muito rápido. Elas se formam e caem, como eu estava dizendo no começo do programa. Aqui no Somando, nosso clube de matemática pela UEL FM é matemática, mas falando sobre ciência, que é a mesma coisa. 2. A falta de previsão. Apesar de a Agência Meteorológica Estadual ter elevado o nível de alerta ao máximo na manhã da terça-feira, 29 de outubro passado, devido à depressão isolada em altos níveis da Dana, que levou as chuvas e alertado para um nível de risco muito elevado para a população, as autoridades não adotaram medidas excepcionais. Carlos Mazon, presidente do governo regional da comunidade de Valenciana, declarou por volta da 1h daquele dia: a tempestade avança neste momento em direção à Serrania de Cuenca, e pelo que se prevê a intenção
A intensidade dela deve diminuir por volta das 18 horas na comunidade valenciana. Em vez disso, poucas horas depois, devastou grande parte da província de Valência. Quando a Proteção Civil, órgão relativo à Defesa Civil aqui no Brasil, que ela chama Proteção Civil, aqui é Defesa Civil, enviou uma mensagem de alerta para os celulares dos moradores. A água já havia invadido vários pontos e muitos agarraram-se às árvores ou refugiaram-se nos telhados para se salvar de uma tempestade imparável. À medida que os corpos são encontrados, fica claro que muitos morreram afogados nos carros que viajavam, ou mesmo tentando tirá-los da garagem para evitar que a água se acumulasse nos porões que os danificassem. Olha que tristeza. As pessoas continuam levando uma vida normal e havia muita gente exposta, circulando pelas ruas e rodovias, ou em casas baixas, quando deveriam ter se abrigado ou mesmo deixado algumas áreas, diz o climatologista Oncina. Ela acredita que nessas situações devem ser emitidas ordens de evacuação a serem envolvidas forças de segurança para que cheguem à população. Embora cresça a polêmica na Espanha sobre ter sido o governo regional ou nacional responsável pela não tomada de medidas a tempo, Oncina acredita que a catástrofe demonstrou que o modelo de Estado autônomo adotado na Espanha não dispõe de mecanismos bem alinhados para lidar com as emergências dessa magnitude. Numa situação como essa, não há espaço para disputas políticas ou distinção entre local e nacional. É necessária uma iniciativa rápida. A terceira das 4. Planejamento urbano desorganizado. A experiência traumática da Dana de 2024, pôs mais uma vez em evidência o problema histórico da ocupação desordenada do território da costa mediterrânea espanhola. Essa é uma das zonas mais densamente povoadas e turísticas do país, onde há décadas são feitas construções em áreas propensas a inundações. Na comunidade valenciana existem muitos cursos de águas sazonais, geralmente secos, mas expostos a possíveis inundações ocasionais. Neles foram construídos nos bairros onde vivem milhares de pessoas. Foi o que aconteceu em Rambla, em Puyo, na China, uma das cidades devastadas pela água também. Xiva, não na China, Xiva. Está escrito China, mas é Xiva, que também é na região lá da Espanha. Episódio como o transbordamento do rio Júcar em Valência em 1957 ou as cheias Alicante em 1982, que causaram dezenas de mortes, já tinham evidenciado um problema, cujas consequências se revelaram agora ainda mais devastadoras. O especialista José Maria Bodoc diz ao The Conversation que, em relação a esses acontecimentos, o principal fator amplificador de perdas de vidas humanas, vítimas e danos econômicos é a urbanização dos espaços fluviais de canais e avenidas, explicação que também tem sido dada na maioria dos centros urbanos afetados pela Dana. O 4. O impacto das mudanças climáticas. As tempestades isoladas com precipitações elevadas e as fortes chuvas num curto espaço de tempo que elas trazem consigo são um fenômeno comum no final do verão, de acordo com o Levante espanhol. Tradicionalmente conhecido como gota fria, o fenômeno ocorre quando uma massa de ar polar isolada começa a circular em altitudes muito elevadas e colidem com o ar quente, mais quente e úmido, típico do Mediterrâneo no final do verão, desencadeando milhares de tempestades que despejam grandes quantidades de água em pouco tempo. Os moradores locais estão habituados a elas, mas não a eventos tão destrutivos como o dessa semana. Os especialistas reforçam que as mudanças climáticas estão provavelmente contribuindo para um aumento de frequência e sua intensidade. Segundo o climatologista Oncina, com as águas do Mediterrâneo cada vez mais quentes, nuvens cada vez mais poderosas estão se formando e produzindo mais precipitações. Outros especialistas se manifestam no mesmo sentido. Em um relatório preliminar da organização acadêmica World Weather Attribution, especializado em medir o impacto das mudanças climáticas em eventos extremos, apontou que as chuvas que atingiram a Espanha foram 12% mais intensas e dobrou as chances de elas ocorrerem novamente. Então, o que a gente tem aqui? Que o mundo todo está aquecido e que as tempestades estão acontecendo mesmo e que há um evento global, que a Espanha não estava totalmente preparada, tanto na infraestrutura precária, porque eles construíram em locais errados, mas mesmo assim
Ele sempre tem esse tipo de coisa lá, sempre tem tempestade lá, mas o que aconteceu foi 12% mais forte, o que trouxe diversos problemas e diversas mortes. Então, a mentalidade das pessoas precisam mudar, a mentalidade dos nossos governantes precisam estar atentos ao que está acontecendo, não só na Espanha, não só na região da Flórida, lá dos Estados Unidos, não só na Indonésia, onde nós vemos mais esses tipos de tempestades torrenciais do nada que trazem várias mortes. Nós tivemos no Brasil, na Bahia, no Rio de Janeiro, agora recentemente uma grande inundação no Rio Grande do Sul que teve o maior prejuízo, que foi muito bem noticiado. Então existe essa mudança, essa nova cara climática no mundo. E se nós não nos fortalecemos, não nos precavemos, vamos ficar para trás e sempre mais contar mortes. E não há o que fazer. Não é exatamente só o ser humano que é culpado de tudo isso. O sol está superaquecendo o mundo. Ele está cada vez mais quente, cada vez mais explosões nucleares mais fortes, mais intensas ele está irradiando lá em cima. Não se tem noção do que está acontecendo, porque nós temos poucos dados. Nós sabemos, estamos estudando, tem algumas sondas lá perto do Sol e tudo mais. Só que o que se sabe é que ele está cada vez mais quente. E é isso o principal. Lógico que o ser humano contribui, o efeito estufa contribui, tudo contribui. Só que nós estamos esgotando os nossos recursos e isso contribui. Mas o que mais contribui é realmente a intensidade do calor do Sol, que está cada vez mais quente, cada vez mais irradiando reações fisiológicas lá de lá. Então não há como termos noção do que pode acontecer. Então sempre tem que nos precaver. As cidades precisam, sem dúvida nenhuma, ter novas cabeças e começar a entender, mesmo aquela cidade pequenininha que nunca teve nada, mas não há nenhum tipo de não tem porquê começar a estudar como que nós vamos agir se tivermos alguma calamidade de chuva, de tempestade, de vendaval, que é o que mais acontece nessas regiões. São vendavais fortes que destelham tudo. Como que a gente pode se precaver e, se quando acontecer, quais são os passos? O que a população tem que fazer? Como no Japão, lá, os grandes terremotos que tem no Japão, que eles fazem sequências de simulações. É preciso fazer algumas simulações nas cidades brasileiras. Várias crianças numa escola e atingem o vendaval. O que as crianças têm que fazer? Para onde têm que correr? Como que funciona? Nunca é demais a gente se prevenir. Este é o Somando, nosso clube de matemática, pela UEL-FM 107,9. E eu fico por aqui e aguardo vocês curtirem lá o Somando. Tanto Spotify também. Nós estamos também lá no Domingo no YouTube, mas principalmente curtir as redes sociais da UEL-FM, que é @UEL-FM, tanto no Instagram quanto também no Facebook. Curtiu, faz a pergunta. Olha lá, tem bastante coisa legal, tanto da UEL-FM quanto também do Somando. Forte abraço a todos e até o próximo programa.